Fala, meus queridos bigolandos, tudo certinho com vocês? Chegou frio aqui no Rio Grande do Sul. Não adianta pra aquecer a orelha, pra aquecer tudo, ó. Aqui, ó, né? Tem que estar bem agasalhado, ó, Bibi. Ih, roendo a caixa e... enfim. Esses dias eu tinha colocado nas minhas redes sociais, quem não me segue, né? @leo89oliveira, quem não segue a Bibi, @BigolBibiana. E quem não segue o Benjamin, @BigolBenjamin, por favor, vai lá, dá a presa, segue ele. Já aqui embaixo, já deixa o like no vídeo, se não é inscrito, se inscreve. Eu tinha colocado nas minhas redes sociais que eu iria castrar a Bibi. Gente, eu tive um bate-papo, um lero muito legal com o veterinário, com o médico veterinário. E é isso que eu vou falar no vídeo de hoje, que talvez muitos de vocês não saibam, mas existem dois momentos para você fazer a castração dessas queridinhas aqui. Esses dois momentos podem impactar sim na saúde da fêmea. Mas antes, roda a vinheta e bora pro vídeo. Isso mesmo, pessoal. Olha só, quantos de vocês, né, enfim, quem tem fêmea sabe, a Bibi é minha segunda fêmea, terceira, né, eu tive a Julia, a Pinty, a Shakira e agora a Bibi. Mas é bem ruim quando eles chegam naquela fase, né, de entrar no cio pela primeira vez e, enfim, né, tem um monte de sai sangue, sobe em cima do sofá, suja as roupas e, claro, pode acontecer também de algum cachorrinho, né, pegar a fêmea e aí vocês já sabem, vai nascer filhotinhos, enfim, né, a gente sabe que isso é uma das maiores preocupações, uma das maiores causas de abandono e de cães abandonados aí pela rua, que são aquelas gravidez, né, quando a fêmea fica prenha de forma que nenhum dono queria ou então que a fêmea fugiu, enfim. Então a castração em si, ela é muito importante sim, tá? Eu já tinha comentado isso em alguns vídeos, então hoje no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a castração da fêmea. Quando eu cheguei lá eu já estava convicto que eu iria fazer os exames da Bibi e depois nós iríamos fazer o processo de castração dela. Quando a gente começou a conversar com o veterinário, ele começou a nos explicar dois paradigmas, e é isso que eu quero trazer para vocês hoje, que é muito importante. Se vocês castram as fêmeas antes do primeiro cio, ou seja, antes ali dos 6 ou 7 meses, que é basicamente quando a fêmea entra no cio pela primeira vez, isso pode ser do 6º ou 8º mês, se você fizer essa castração antes, tá, o que pode acontecer? Prestem bem atenção nesse número, tá? Prestem bem atenção. Você vai diminuir para 0,3 a 0,6% a chance dela ter um tumor de mama, um câncer de mama. Então a castração em si é muito importante. Vocês já viram as cachorrinhas, as cadelinhas que não são castradas? Muitas vezes elas têm aquelas gravidez psicológica e tudo, não deixa chegar perto, muitas vezes avançam e tudo. Então isso pode sim, tá? É quase zero, basicamente zero a possibilidade de ela ter um tumor ou ela ter algum câncer ou alguma coisa. E tiveram muitas pessoas que passaram por isso, né? De um cachorro né, de uma fêmea que teve câncer e relatam que assim, cara, é complicado, a gente sabe, eles sentem dor, é remédio o tempo todo, ou seja, a gente vai encurtando a vida do cachorro. Eu tava muito convicto que sim, que eu iria castrar a Bibi. Então a gente acabou não castrando. Como assim, Léo, a gente acabou não castrando? Em conversa com o veterinário, ele não me indicou, ele não disse, é melhor um, é melhor outro, tá? Ele apenas me deu dois cenários. Então o primeiro é esse, que vocês já conhecem, que é a respeito né, dessa castração no primeiro cio. E o segundo ponto é que se você castra depois do primeiro cio, ou seja, depois do primeiro cio e antes do segundo cio, esse risco de ter câncer de mama, de ter algum tumor, alguma coisa, ele sobe para 15%. Ou seja, você tem 85% de chance do cachorro não ter um câncer de mama, da cadela não ter um câncer de mama. Então, o risco aumenta, sim. Mas aí tem um detalhe muito interessante. Muitas vezes, quando a cadelinha, né, as fêmeas, elas começam a ter os primeiros sintomas, um tumor, uma bolinha, algum desconforto, uma coceira ou alguma coisa assim, em 90% dos casos, o tutor ele não leva ao veterinário. Ele deixa 1 ano, ele deixa 2 anos quando ele vê que aquilo ali está aumentando. Ele só leva quando isso está aumentando. E aí eu trago para vocês, dos vídeos anteriores que eu fiz, da importância dos exames periódicos, porque é nesses exames que você vai saber e vai tratar precocemente. Então, gente, 90% dos casos de câncer de mama nas fêmeas é porque as pessoas elas deixam 2 anos, 3 anos, né, ou vamos lá, de 6 meses a 3 anos, antes de ir tomar alguma medida, antes de ir consultar com o veterinário.
É lógico que isso vai se agravar e cada vez mais vai ser complicado a questão da vida do cachorro. Então o que eu digo para vocês nesse paralelo? Né? Porque vocês devem estar se perguntando, Léo, se uma, né, a gente tem 0,03 a 0,06 e na outra já vai para 15%, por que tu optou castrar depois do segundo cio? O que acontece? O corpo dessa ferinha aqui tá mudando. Então era um filhotinho, foi crescendo, se desenvolvendo, os hormônios, é toda aquela mutação do corpo feminino, mutação do corpo masculino, no caso dos homens, tudo isso ela está produzindo hormônios, ela está produzindo coisas novas, o corpo dela está mudando, está entrando naquela fase adulta. Quando a gente castra antes do primeiro cio, a gente perde esse tempo aqui da mudança, dessa migração. Então, quando a fêmea ela entra no cio pela primeira vez, ela já está com o corpo completo para poder ter os filhotes, para poder se reproduzir, para, enfim, ter a vida dela aí, conforme né, anos e anos aí na vida desses carinhas. Se a gente corta, né, ou seja, faz a cirurgia antes do primeiro cio, a gente não tem esse ponto. Então, ela ainda não compreende o corpo em si, ele não entende a verdadeira, né, a importância, né, dessa fase, a mudança dessa fase. E o que pode acarretar nisso? Pode acarretar, por exemplo, em problema de bexiga, ou seja, a fêmea fazer xixi dormindo. Pode acarretar em uma série de nutrientes que o corpo vai precisar. E aí o que é mais indicado para quem castra o cachorro antes do primeiro cio, quem castra a fêmea antes do primeiro cio? Ela vai ter que tomar vitaminas, vai ter que tomar proteínas, ela vai ter que, de certa forma, alimentar o corpo com aquilo que ela não teve. E aí, isso me fez pensar na hora que, cara, beleza, se ela tá numa fase, ela tá passando pra outra fase, eu sei que é chato, eu sei que é ruim, vou ter que separar ela do Benjamin, mas vamos deixar então o primeiro cio, porque no segundo, todas essas outras doenças e nutrientes, se eu deixar pro segundo, não vão existir. Ela não vai precisar tomar nenhuma vitamina, nenhum complemento, nem nada. Então, e ainda assim, tem 85% de chance dela não ter um câncer de mama. Então, a diferença entre o 0,6% ao 15%, você não pode levar isso à tona. Né? Você não pode fazer disso, nossa, vai ter. Não, existem cães também que castraram depois do segundo cio, depois do terceiro cio, que não tiveram nada, são organismos. Mas isso é prevenção, isso você precisa entender, você precisa tentar entender e compreender essa informação. Então eu e a Lu optamos por castrar a Bibi depois do primeiro cio. Assim, ela vai apenas tomar os medicamentos pós-operatório, mas ela não vai precisar de vitamina, suplemento, ou seja, nutrir o corpo dela, ou trazer para o corpo dela aquilo que a gente interrompeu antes dela entrar na fase adulta. Então eu acho super importante a castração, por esse modo, por essa leitura, a castração depois do primeiro cio. Ah, mas eu castrei no primeiro cio, não deu nada disso. Gente, claro, não é um robô, não é uma linha, não é algo concreto, não é algo que é 100% certo. Pode acontecer, como eu poderia ter castrado a Bibi e também não ter acontecido nada. Porém, para que a gente, né, supra tudo aquilo que o corpo precisava nessa transição de fase do filhote para o adulto, é muito interessante que tenha um acompanhamento com suplemento. E eu não quis, né, ela muito nova, já começar a tomar um suplemento ou fazer alguma coisa. Então eu optei por castrar no segundo cio. Eu achei muito melhor. Tem veterinários, obviamente, tem médicos veterinários que tem outras teorias, possíveis outras teorias, outras coisas, mas, gente, isso eu acho que assim, ó, no quesito castração da fêmea, se você quer principalmente, né, parar com essa questão de entrar no cio, né, do sangue, de toda essa parte e também prevenir o câncer de mama, você não pode deixar passar, né, do segundo cio. Ou seja, se ela entrar no cio pela segunda vez, aí, gente, já vai pra, né, pode ser ali loteria, é meio roleta russa, né? Então ela pode ter esse câncer de mama. Então você tem que ter cuidado, tem que ter essa informação. Eu optei, principalmente por uma série de outros problemas, outras coisinhas, fazer a castração depois dela entrar no primeiro cio. Se você optou por fazer antes, tranquilo, acredito que o médico veterinário instruiu bem você. E claro, vá monitorando, né? Daqui a pouco, né, alguma coisa envolvendo articulações, alguma coisa envolvendo sistema digestivo, a urina, ou seja, vá monitorando. Um cachorro saudável é aquele que brinca, come, se alimenta, não é apático, é elétrico, ainda mais no caso desses caras aqui. Qualquer outro comportamento, você já sabe que você deve ter uma conversa bem bacana com o seu médico veterinário. Foi assim que eu optei. Sim, a Bibi será castrada, mas após
o primeiro cio. Tá bom, gente? Quis esclarecer para vocês essas dúvidas. Eu castro antes, castro depois. Apenas a opinião, né, que veio de um médico veterinário que foi sensacional, aí nos ajudou principalmente nisso e fez a gente tomar a decisão então de castrar a Bibi só depois do primeiro cio e não antes. Tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui. Outra coisa, tem um negócio bem legal, tá? Procurem aí no YouTube Pousei Aqui, que é o nosso canal sobre viagens. Já se inscreve, já deixa o like lá que tem muita dica de viagem legal. E se você tem problema no comportamento do seu Beagle, aqui embaixo estão os nossos e-books. Basta clicar, adquirir, já cai no seu e-mail para você começar a leitura. Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de todo mundo. Muito obrigado. Até mais.